Boa tarde, pessoal, tudo bom com vocês? Queria primeiramente agradecer a participação de todos vocês, para quem já está nos acompanhando desde a apresentação de estresse, desde o encontro de estresse, e já está conosco aqui novamente. Gostaria de agradecer pela confiança, por estarem aqui conosco novamente. Para quem veio pela primeira vez, queria agradecer e espero que estejam gostando. E para quem não viu a apresentação de estresse, o encontro sobre estresse, ele está gravado no YouTube da CSQV, na íntegra, então caso vocês tenham interesse, podem estar lá assistindo, ok? Eu sou a Natália, para quem não me conhece, vou me apresentar, eu sou a Natália Paz, eu sou psicóloga, me formei na UFMT, atualmente eu faço pós-graduação em neuropsicologia. Vou passar a palavra para a Bárbara, minha colega também aqui. Oi, gente, boa tarde. Me chamo Bárbara, eu também sou psicóloga aqui na Cefaz. Me formei na UFMT e eu faço pós-graduação. A minha especialização é em terapia cognitivo-comportamental, que é inclusive um assunto que a gente vai conversar hoje um pouquinho, tá bom? E eu passo a palavra para o nosso convidado, o educador físico Henrique. Boa tarde, eu sou o Henrique, sou servidor aí da Cefaz, já tenho uns 15 anos já, então acho que boa parte já me conhece. Sou educador físico e no ano passado me graduei, sou nutricionista agora também. E hoje vou abordar um pouquinho da parte sobre atividade física e também algumas recomendações ali alimentares para ajudar na questão da ansiedade e de melhorar a saúde mental de uma forma geral. Tá bom? Isso mesmo. Daniel, eu acho que ficou faltando apresentar aqui para o pessoal os slides. Isso. Vou conferir se está tudo certo. Isso, tá. Então, esses somos nós. Primeiramente, gostaria de contextualizar para vocês como que faz parte, de onde vem essa ação que a gente está propondo para vocês. Ela vem do Programa de Atenção à Saúde Mental do Servidor. É um programa que faz parte de um projeto de governo que foi elaborado pela CEPLAG, mas está sendo executado pela CSQV aqui na Cefaz, né? E quem está à frente desse projeto, nesse programa, somos nós, psicólogas da CSQV. E o que diz respeito a esse programa, sobre de onde ele vem, né? É um programa que ele é respaldado pela Lei Complementar número 502, de 2013, e ele é embasado por políticas de saúde e segurança, nas quais ele está contribuindo, ele está de acordo com as especificidades do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. Esse programa ele se justifica pelo grande contingente de afastamento dos servidores estaduais decorrente de transtornos mentais e comportamentais. Então, o objetivo do programa é desenvolver ações para intervir na redução dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho e contribuir para a promoção, para a proteção da saúde mental e da capacidade laboral e para prevenir os transtornos mentais. Então, o programa ele atua em 3 pilares: na promoção, na prevenção e na proteção. Acho que travou, gente. Travou? Peraí, gente, só um minutinho, deu uma travada aqui. Tá só indo aqui. É que o meu passador fechou. Isso. Então, tendo noção, tendo contextualização a respeito desse programa, que é o Programa de Atenção à Saúde Mental do Servidor, que a gente chegou atualmente nessa ação de ansiedade. A gente iniciou falando sobre estresse e agora nós estamos falando sobre saúde mental a respeito da ansiedade. Para vocês terem uma noção, para vocês se programarem, para vocês terem uma previsão do que nós vamos falar essa tarde, a gente vai iniciar falando sobre ansiedade. Vamos diferenciar a ansiedade do estresse. Vamos também abordar o transtorno de ansiedade generalizada, que é a sua forma disfuncional da ansiedade. Nós vamos falar como que os pensamentos influenciam na ansiedade e como que nós podemos lidar com a ansiedade, porque não adianta a gente falar da ansiedade, de um problema, e não ter como lidar com ela.
Tá meio travando, gente. Daniel, Normal. você pode passar para mim, por favor? É que tá travando aqui, tá fechando toda hora. Tá, o que que a gente observou na Cefage, por que que a gente está falando sobre ansiedade, né? Em 2018 aconteceu uma pesquisa que foi a análise situacional do ambiente de trabalho e sobre a percepção da saúde psíquica dos servidores, né? Durante essa pesquisa, a impulsividade, a tristeza, a ansiedade e o estresse foram quatro situações que destacaram nas respostas dos servidores, né? Então, inicialmente, como eu já falei, a gente abordou o estresse. A impulsividade também é um comportamento que está presente no estresse. Para quem acompanhou o encontro sobre o estresse, lembra que eu falei sobre os 4 estágios do estresse? E num dos momentos do estresse, a gente tem a impulsividade de estar mais agressivo, né? E hoje a gente está falando sobre a ansiedade, a gente vai abarcar o tema da ansiedade, e já dando um pequeno spoiler, futuramente, lá por outubro, nós vamos também falar sobre a tristeza e a sua forma mais disfuncional, que é a depressão. Então, a gente vai conseguir abarcar as 4 demandas que foram levantadas na Cefaz, e para estar atendendo o que foi demandado, que os servidores demandaram a respeito da saúde mental. Posso fazer um pequeno parênteses aí? Claro. Teve essa pesquisa em 2018, né? E agora nos meus atendimentos nutricionais, antes do atendimento eu faço um formulário de pré-consulta para saber quais são os problemas que as pessoas têm, o que elas querem melhorar e tal. E aí tem um campo lá que é para relatar problemas, sabe? Colesterol alto, pressão arterial alta, glicemia alta, e tem ansiedade também como uma opção. E de todas essas patologias ou problemas citados, vamos dizer assim, o mais citado atualmente é de ansiedade, ganhando, vamos dizer, de pressão alta, glicemia alta e de todas essas outras comorbidades aí. Então a gente vê assim que é algo que está muito presente no cotidiano aí dos servidores mesmo. Exatamente. Foi inclusive, né, entre essa intervenção do Henrique que nós conversamos, que nós elaboramos todo esse material para estar falando com vocês nesse momento sobre ansiedade. E outro indicativo também, outra demanda que saiu dos servidores foi no encontro sobre estresse, um dos servidores, eles levantaram esse questionamento sobre o número de afastamento dos servidores na Cefaz. Então, achei interessante mostrar para vocês, né, como é que anda nos últimos anos, né, em números, a quantidade de afastados desde 2018 até 2022, tá? Então, que a gente tem esse número de licenças médicas por CID-10F por ano na Cefaz. Esses números nós sempre temos, eles são levantados diariamente, semanalmente, né? Nós temos esse relatório através do boletim de indicadores de licença para tratamento de saúde, que é elaborado pela CEPLAG. Eles sempre contabilizam e mandam esses relatórios para nós. Só para fim de contextualizar para vocês, né, o que é o CID-10? O CID-10 é um código internacional de doenças, e lá está classificado todas as doenças e todos os problemas relacionados à saúde que nós temos conhecimentos até o momento atual, né? Então, nós já estamos aí na 10ª edição desse livro, né? E nesse livro, ele é catalogado pelas letras do alfabeto. Então, cada letra do alfabeto corresponde a alguma área, alguma região do corpo humano em que essa doença, essa afetação de saúde está relacionada, né? O F, a letra F, corresponde a transtornos mentais e de comportamento. Então, a gente está se classificando dessa forma para explicar para vocês o que está dizendo esse CID-10F, né? Então, as licenças médicas de transtorno mental que a gente tem do ano de 2018, na Cefaz, é o número de 59. Em 2019, nós tivemos 86. Em 2020, nós tivemos 124. E em 2021, nós tivemos 147. Então, vocês já percebem que houve um aumento já em decorrência, muito provavelmente, da pandemia. Vocês podem ver como que o contexto, as situações da vida, né, já influenciam na nossa saúde, né, saúde mental, na saúde física, no geral. Pode passar para mim, por favor, Daniel. E
E de janeiro a abril de 2022, até esse momento, nós temos 42 licenças médicas, até então. E caso você não se enquadre nesses números, né, já que é a minoria, levando em consideração a quantidade de servidores que nós temos na Cefaz, né, nem só por isso que você deve se preocupar, né, porque nós devemos cuidar da nossa saúde mental de maneira preventiva. Nós devemos considerar a importância de falar sobre saúde mental enquanto estamos saudáveis, enquanto estamos mentalmente saudáveis, porque é uma forma eficaz de cuidar de nós mesmos e prevenir o adoecimento, porque a gente não vamos só falar disso enquanto estamos doentes, nós não vamos só procurar o serviço enquanto estamos doentes, mas falar enquanto estamos bem, que é o que a gente está propondo aqui nesse momento. E aí que a gente vem e começa a falar sobre o tema de hoje, que é a ansiedade. Então, para iniciar, né, o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é uma antecipação de uma ameaça futura. É você se antecipar sobre algo que vai ameaçar, né? Assim como eu falei bastante no encontro sobre estresse, para quem estava aqui presente, eu falei o quanto sentir estresse é algo natural do nosso corpo, é algo que a gente sempre vai sentir e que sempre esteve conosco, né? É uma reação natural do nosso organismo, né? E nós precisamos dela para viver, porque desde os primórdios da nossa espécie, nós estivemos em contato com essa emoção. E quando eu digo desde os primórdios, é desde lá do começo mesmo, desde lá da época dos homens da caverna, né? Então, evolutivamente, nós aprendemos que quando nós nos preocupamos com alguma coisa que pode vir a acontecer, nós tomamos uma série de medidas para nos prepararmos previamente para aquela situação. Então, por exemplo, né? Os nossos antepassados, eles estocavam alimentos para a época da estiagem, né? A estiagem era uma época da estação do ano em que não tinha a facilidade para encontrar alimento era mais difícil. Então, para sair para caçar, para colher alimentos, ficava mais complicado. Então, o homem das cavernas passou por aquela situação diversas vezes, até que ele aprendeu que durante aquela estação do ano ele ia passar por um problema. Então, ele quando chegava naquela fase do ano, já ficava preocupado que ele não ia ter alimento suficiente para aquela época. Então, vejam bem, né? Ele começou a criar uma série de medidas para se preparar para aquele evento. Ou seja, o que ele começou a fazer? Ele começou a caçar mais alimento além daquilo que ele ia precisar para aquele momento, para guardar para aquele momento da estiagem, né? Então, nós evoluímos aprendendo dessa forma, que quando sentimos essa situação, quando nós nos antecipamos diante de uma ameaça futura, é quando nós estamos, é algo útil, é algo produtivo, porque nós estamos agindo em relação a essa preocupação. Então, vou usar de exemplo outra situação, de acordo com o nosso momento atual, né? Porque a gente não viveu só durante o momento da época das cavernas, nós evoluímos, nós sofisticamos nosso comportamento. Então, por exemplo, a minha situação aqui no momento. Eu hoje, eu estou aqui nesse encontro com vocês, e para eu estar aqui nesse momento, eu tive que me preparar, eu tive que estudar, montar o material, né, junto com os meus colegas, a gente teve que nos reunir antecipadamente, e a gente teve que elaborar toda essa situação. Então, se eu não tivesse tido a preocupação de montar um material organizado, coerente, com qualidade para vocês, eu ia chegar aqui e apresentar uma coisa totalmente nada a ver, que não ia fazer muito sentido para vocês. Vocês iam ficar confusos, vocês não iam entender, e ia ser muito estranho, né? Então, isso foi muito importante para mim, essa ansiedade que eu senti, essa preocupação antecipada, foi muito útil para mim, porque me serviu para eu me preparar para aquilo, né? Me serviu para eu fazer algo produtivo daquilo, né? Então, eu montei material, eu ensaiei, eu preparei para estar aqui nesse momento, e estou aqui fazendo esse encontro, essa palavra com vocês. Então, vejam que sentir ansiedade de todo, ela não é ruim. Pode passar, por favor, Daniel. Então, sentir ansiedade é normal, né? Isso está na nossa história evolutiva. Nós aprendemos, como eu falei, desde a época do Homem das Cavernas, nós aprendemos a ter esse repertório de emoção. Então, sentir essa ansiedade é saudável, é produtivo, né? Quando é produtivo,
É quando a emoção ela nos ajuda a perceber algo, né? Ou seja, eu percebi que eu estaria frente ao desafio e me ajudou a me preparar diante dessa situação. Então, foi algo que foi produtivo, né? Então, gravem bem essa ansiedade produtiva, porque a gente vai falar bastante sobre isso lá na frente. Pode passar, por favor. E o que diferencia a ansiedade do estresse, né? Porque quem estava aqui também de novo, voltando no encontro sobre estresse, pode estar meio que tentando entender, mas o estresse também não é uma forma de defesa, de se preparar, de estar pronto para aquela situação? Também é, mas o que se diferencia? É na forma como nos comportamos diante daquela emoção, né? Na ansiedade, geralmente, nós ficamos sentimos aquela tensão muscular, né? Nós ficamos mais vigilantes, nós ficamos naquela preparação para o perigo, para algo que vai acontecer. E geralmente nós apresentamos um comportamento mais de cautela, né? De evitar aquela situação. Já no estresse, não. No estresse, geralmente acontece um pouco mais de comportamento agressivo, né? De externalizar mais raiva. Geralmente é quando estamos estressados, tendemos a ficar mais grosseiros, né? A falar mais alto, né? Ficar disfóricos nesse caso, né? E lembrem-se, né, que eu falei também sobre os 4 estágios do estresse. Geralmente, quando nós estamos num pico muito grande do estresse, acontece também de acontecer um desamparo, que é quando fica anedônico, né? A pessoa perde o prazer pelas atividades, né? Meio que desiste de fazer aquelas atividades. Então, o estresse tem esses 2 picos, né? Se você sente muita intensidade, chega num ponto que cai, que desiste, né? Que não consegue mais ter resistência para lidar com aquela situação. Então, percebam a diferença dos comportamentos da ansiedade e do estresse. Pode passar, por favor. Então, já que eu falei que a ansiedade, ela tem a sua forma produtiva, né, a sua forma saudável, que ela nos auxilia a nos prepararmos, né, diante de alguma situação, nos ajuda, né, a nos prepararmos diante de uma situação da vida, né, quando que ela se torna disfuncional, né? É quando ela fica constante, quando a gente fica constantemente no estado de hipervigilância, né? É como se fosse um alarme quebrado de um carro. Toda hora está apitando. Isso que é hipervigilância. É um alarme quebrado que não para de apitar. Então, quando estamos nesse estágio, nesse nível, quando a gente quando percebemos, né, um sofrimento clinicamente significativo e a pessoa já está com prejuízo no funcionamento profissional e social de sua vida, né? Em diferentes áreas da vida dela já está apresentando prejuízos, né? Então, a pessoa, geralmente, ela subestima a sua capacidade de enfrentar o problema, né? Ou seja, ela não consegue fazer algo produtivo daquilo. E supervaloriza a gravidade da ameaça acontecer, né? Não consegue agir diante daquilo, né? Percebam que diante da preocupação, nós devemos agir. A tendência é essa, o que nós aprendemos é isso, é agir e não estagnar, não paralisar. Pode passar. Bom, eu vou começar agora falando um pouco mais, né, já que a gente conseguiu ter uma compreensão um pouco geral da ansiedade, diferenciar do estresse. Agora a gente vai falar, então, dessa ansiedade disfuncional. Bem, quando a ansiedade disfuncional, ela cresce muito, ela atinge picos, ela pode levar, esse é um dos fatores, a levar o indivíduo a desenvolver um transtorno ansioso, tá? Então, a gente tem vários transtornos ansiosos, a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre eles daqui a pouquinho, mas é importante entender um pouco da causa desses transtornos ansiosos, né? Então, é comum que a gente ouça amigos, colegas falando, eu tô com ansiedade porque aconteceu X. Bom, primeiro a gente precisa saber, estar com ansiedade, que é uma emoção humana, é diferente de desenvolver um transtorno ansioso. Estou falando desse último caso. Transtornos ansiosos têm etiologia multifatorial. O que isso significa? Etiologia é causa. Então, a gente tem um conjunto de fatores que causam um transtorno. Então, passar por uma situação muito estressante
não é o suficiente para o desenvolvimento de, na verdade, qualquer transtorno, seja ansiedade, seja um transtorno depressivo, qualquer transtorno, tá? Então, o que você precisa, então? Tem uma frase que diz assim, ter um transtorno não é para quem quer, é para quem pode. Por quê? Essa frase está comunicando que para você desenvolver um transtorno, você precisa, por exemplo, de fatores genéticos. Então, na sua genética, já tem que ter ali uma propensão para o desenvolvimento de um transtorno. Então, se você já tem na família outros casos, né? Isso é difícil a gente saber há muitas gerações, porque saúde mental tem sido discutida mais atualmente, né? Mas se você tem conhecimento de outro familiar que tenha um transtorno, qualquer seja, isso já é um indício de que você pode ter ali o fator genético presente. Também o temperamento do indivíduo. O que é temperamento? Temperamento é a parte mais biológica da nossa personalidade, né? Quando a gente já nasce mais quietinho, por exemplo, ou mais agitado. Isso já é... A gente pode ter gêmeos, né? A gente pode ter filhos dos mesmos pais. Esses filhos, desde bebês, são diferentes, né? A não ser em casos de gêmeos univeterinos e tal, a gente vai ter uma diferença, né? Já desde o nascimento. É essa diferença genética de personalidade que a gente vai chamar de temperamento. Então, um bebê mais calminho ou um bebê mais agitado, por exemplo, e isso vai aparecer durante toda a nossa vida, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter circunstâncias diárias. A gente vai ter a nossa história de vida. Esses são outros fatores que podem aumentar ou diminuir a chance de que você desenvolva um transtorno, seja um transtorno ansioso, depressivo ou qualquer outro, tá? Então, em relação à história de vida, a gente vai ter fatores precipitantes, que vai ser ali, são os fatores iniciais, né, de estresse, que vão te levar vão colaborar para o desenvolvimento de um transtorno. E depois que você já tiver desenvolvido esse transtorno, os fatores desencadeantes, que vão ser ali as situações da vida, né, que quando a gente tem um transtorno ansioso, por exemplo, vão ser mais difíceis da gente lidar, tá bem? A gente vai falar depois de algumas situações assim, dessas situações desencadeantes do nosso dia a dia. Pode passar, por favor, Daniel. Então, tá. Dentro dos transtornos ansiosos, o mais comum é o transtorno de ansiedade generalizada, né? O TAG. Então, eu vou ler com vocês. Nesse momento é importante a leitura, porque esse conteúdo vem do nosso manual diagnóstico, né? Então, aqui não é um resumo, não. Isso aqui é a descrição internacional do que é o transtorno. Então, o TAG é ansiedade e preocupação persistentes e excessivas acerca de vários domínios da vida do indivíduo. Preocupações são disseminadas, intensas e angustiantes. Têm maior duração e frequentemente ocorrem sem estar associada a um evento específico. O indivíduo considera difícil controlar a preocupação. É grande a variação das circunstâncias de vida. Por exemplo, finanças, segurança dos filhos, desempenho no trabalho, sobre os quais a pessoa se preocupa. Bom, então como é que é, né, no geral, claro que aqui a gente não está rotulando as pessoas, colocando em caixinhas, mas no geral, como se apresenta o TAG? O TAG vai aparecer quando você se preocupa muito com tudo, entre aspas, né? Então, é uma preocupação disseminada em várias áreas da vida. Você se preocupa com dinheiro, você se preocupa com o seu desempenho no trabalho, com o desempenho dos seus filhos no colégio, você se preocupa o tempo inteiro com o mercado, se tem tudo em casa, você se preocupa muito com seus pais. Então, assim, isso vai depender, é claro, da sua vida, de como é a sua rotina, mas é uma preocupação que vai envolver tudo. Então, é diferente de você estar preocupado, por exemplo, com as suas finanças quando você sabe que você está endividado. Não é isso, né? É uma preocupação constante.
é aquela sensação de que alguma coisa ruim pode acontecer e você não sabe o quê. Porque aparentemente tá tudo certo, né? Na medida do possível, a vida tá indo bem, mas você tem aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, né? Que você não tem controle em relação a isso. Então, aqui é o que a gente chama de sofrimento clinicamente significativo também, né? É normal que a gente tenha sofrimento, que a gente tenha preocupação na nossa vida, né? Na nossa vida mais contemporânea, a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado de informações, né? De tragédias que acontecem do outro lado do mundo. Então, tudo isso pode afetar a gente. Mas, lembrando que não é porque a gente se preocupa que a gente vai ter TAG, tá? Próximo slide, por favor. Além daquilo ali estar presente no TAG, a gente vai ter, para receber o diagnóstico, pelo menos 3 sintomas físicos, incluindo inquietação ou sensação de nervos à flor da pele, fatigabilidade, que é a tendência de se cansar mais facilmente, dificuldade de concentração ou ter brancos, irritabilidade, tensão muscular e perturbação do sono. Então, pelo menos 3 desses sintomas físicos constantemente, né? Sempre ali presentes em quase todos os dias, na maior parte do dia, por 6 meses. É assim que a gente vai diagnosticar o TAG. Pode passar, por favor. Prejuízo relacionado ao funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Por quê? Foi o que a Natália estava explicando um pouquinho antes. Se a gente se preocupa, mas a gente vai lá e resolve a situação, a gente se prepara, ok. Porém, no TAG, o indivíduo começa a ter prejuízos importantes. Então, por exemplo, eu estou me preocupando tanto com o trabalho que isso diminui o meu desempenho no trabalho. Mas, poxa, se eu estou me preocupando, é porque eu me importo, né? Porque eu quero fazer um bom trabalho. Então, por que eu não estou conseguindo fazer um bom trabalho? Às vezes, essas perguntas começam a passar pela cabeça, né? Poxa, eu não sou desleixado, eu me preocupo, eu quero que dê certo. Porém, tudo em excesso causa, né, prejuízos. Não é diferente com a ansiedade. E aí, outras condições podem estar associadas ao estresse, né, da ansiedade, do TAG. Por exemplo, a gente está passando por aqui. Pronto, estava passando uma ambulância aqui do meu lado. Então, outras condições podem estar associadas ao TAG, como síndrome do intestino irritável, cefaleia, então aquela dor de cabeça tensional, né, pode aparecer em comorbidade, ou seja, em conjunto ao TAG. Além disso, sintomas somáticos, né, sintomas do nosso corpo, uma sudorese um pouco aumentada, náusea, diarreia. Também pode haver tremores, contrações, abalos e dores musculares, nervosismo ou irritabilidade associados à tensão muscular. Lembra que na nossa palestra de estresse, a gente chegou a citar também a relação mente-corpo, né? Para fins didáticos, a gente separa, né? Então, a gente tem profissionais que se ocupam mais do corpo, como os médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, né? O Henrique pode falar bem disso, a parte física, e outros profissionais que vão se ater a condições mais mentais, né? Como os psicólogos e os psiquiatras. Mas na nossa realidade, no nosso dia a dia, a gente sabe que isso está muito conectado, né? Então, se a gente está tendo uma dor emocional mais forte, se a gente está tendo dificuldades com ansiedade, isso pode aparecer no nosso corpo também, tá? Então, por isso que o Henrique é um convidado muito importante no dia de hoje, porque há essa relação íntima entre mente e corpo. Não dá para a gente focar no cuidado de um e deixar de cuidar do outro. Tudo isso está muito ligado. Pode passar, por favor. Então, como eu falei, o TAG, né, essa ansiedade generalizada, é a mais comum, mas a gente tem também alguns outros transtornos ansiosos. A ansiedade da separação está mais presente em crianças, tá? Esquiva, como está escrito aqui, mais formalmente, né? É a mesma coisa que fuga,
tá? Evitação. Então, na ansiedade da separação, a gente tem a evitação de ambientes longe das figuras de apego. Por que é mais comum em crianças? Porque as crianças têm uma ligação muito forte com as figuras de apego, que geralmente são seus cuidadores, né? Os pais, os avós, os tios. Então, quando elas se separam, elas podem sofrer essa ansiedade, tá? Sendo, novamente, né? Sempre importante falar, é normal que a criança sofra quando ela está longe da família. Porém, se for um sofrimento muito intenso, frequente, né? Cabe fazer uma investigação ali do que está acontecendo. Outro exemplo é fobia específica, que esse é muito conhecido, é bastante comum também, que pode ser a evitação de animais, cachorro, né? Muita gente tem medo de cachorro, ambientes naturais, algumas situações, por exemplo, escada, muita gente não gosta de subir escadas, né? Ou escada rolante do shopping, também ferimento, sangue, injeção, muita gente não consegue tomar injeção, muita gente desmaia se vê sangue, né? Então, essas são as fobias específicas. Medo de palhaço é uma outra fobia específica, medo de aranha, tá bem? Fobia social, né? E fobia de aferir pressão. Tá ali ligado, ferimento, sangue, injeção, né? Muitas pessoas têm muita dificuldade. E assim, por exemplo, é comum que elas evitem. Então, se a pessoa tem muito medo de sangue, injeção, ferimento, ela vai evitar ir ao médico, ir ao dentista, né? Que acaba trazendo esse prejuízo que eu estou dizendo. Poxa, se a pessoa não consegue cuidar da saúde nesse sentido, isso é um prejuízo importante, né? Por isso que o tratamento é tão relevante de ser feito. Agora, já no caso de uma fobia de palhaço, por exemplo, a pessoa tem menos prejuízo, porque muito raramente a gente encontra um palhaço, né? Então, a gente tem que colocar isso na balança na hora de procurar o tratamento. Fobia social vai estar ligada bastante a ambientes ou situações em que você pode ser avaliado. Aqui mesmo, por exemplo, né? A gente está fazendo uma apresentação, a gente tem mais de 50 pessoas assistindo, a gente está exposto, e como seres humanos, sempre que a gente está em qualquer situação, a gente está constantemente avaliando a situação. Então, eu sei que vocês estão avaliando, né, o nosso trabalho, a nossa fala, se isso faz sentido para vocês ou não. Isso é importante, isso faz parte do que a gente está fazendo, a gente quer que vocês participem. Porém, para uma pessoa que tem fobia social, isso pode parecer impossível, né? Dar uma palestra, ou mesmo falar com um grupo de pessoas, já pode ser uma situação muito ansiogênica, ou seja, que causa muita ansiedade. Por fim, a agorafobia, que é a evitação de ambientes ou situações em que você pode se sentir desamparado. Por exemplo, num elevador fechado. Se você tá num elevador fechado, é muito complicado você sair, né? Se o elevador dá pane, se tem algum problema ali, você já fica preocupado com isso. Então, pode ser que você, ao longo da vida, não use mais o elevador. Só que isso impede que você more em um prédio alto, por exemplo. Porque como que você vai todos os dias subir 25 andares, em compras, por exemplo. Então, esse é um outro tipo de prejuízo. Pode passar, por favor. Tá, mas e agora? Como que os meus pensamentos influenciam no TAG? A Bárbara explicou vários aspectos a respeito do transtorno de ansiedade generalizada, mas eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre como nós temos a tendência de sempre, geralmente, supor que são as situações e não as interpretações que geram a ansiedade. Como a Bárbara explicou, a causa de um transtorno são multifatores, né? Nem sempre acontece de ser uma causa. Uma situação me deu ansiedade. Essa situação me deu ansiedade. Essa pessoa me causou ansiedade, como geralmente a gente pensa que acontece. Não é dessa forma que acontece. A ansiedade, como eu falei anteriormente, é a antecipação de uma ameaça futura. Como as pessoas ansiosas, elas são especialistas em descobrir e se preocupar com possíveis problemas, elas também têm dificuldade em tolerar incertezas. Elas estão sempre querendo controlar ao máximo as situações. Estão buscando por segurança grande parte do tempo. Então, por exemplo, já que geralmente a gente supõe que são as situações que estão nos causando ansiedade,
Vamos pensar num exemplo de uma situação de trabalho. Um gestor informa para uma servidora sobre o prazo final de entrega de um relatório, de um projeto que estão elaborando, né? Só que a servidora, diante dessa situação, ela vai para casa e já começa a pensar que essa informação que o gestor deu para ela não vai conseguir resolver a tempo hábil, né? A tempo razoável. Ela já começa a pensar que ela já começa a ficar se sentindo ansiosa. Esse pensamento que ela teve, né, sobre não conseguir finalizar em tempo hábil, ela já começa a pensar que o gestor não vai perder a confiança nela, e esse lugar em que ela está trabalhando não vai ser, ela vai ser demitida, ela vai ser trocada de lugar, ela vai ser removida. Então, ela crê que a informação que foi dada pelo gestor que gerou ansiedade nela. Mas se ela parar para pensar, se ela for analisar toda a situação, ela vai poder ver que o que aconteceu foi que a ansiedade começou a partir do pensamento dela. Foi quando ela pensou que ela não seria capaz de conseguir terminar a tempo, que começou a gerar toda a ansiedade, né? Então, ela já acreditou que o prazo não é suficiente e que nada poderia mais ser feito, que não tinha mais nada para acontecer. Então, só a partir desse pensamento, a gente já vê que não são as situações, não é a informação de um prazo de entrega que causou a ansiedade, né? Mas, sim, o pensamento que a pessoa teve, o pensamento que, no caso, essa servidora teve de receber essa informação e que desse pensamento ocasionou a ansiedade, ocasionou o medo, né? Lembrando, novamente, que gerar uma ansiedade, né, produzir uma ansiedade, não é uma situação de causa e efeito. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é de como os nossos pensamentos estão muito atrelados a como nós sentimos as nossas emoções, a como nós reagimos, a como nós temos reações fisiológicas e de como nós nos comportamos. Então, um pensamento relacionado a uma ameaça, ele vai nos gerar reações emocionais. Nós vamos sentir ansiosos, nós vamos sentir medos, nós vamos ficar muito preocupados excessivamente, se já começarmos a pensarmos que não vamos conseguir já de pronto, só porque recebemos uma informação a respeito de um prazo, e isso já vai desencadear reações fisiológicas, ou seja, nós vamos, aqueles sintomas que a Bárbara citou, né? Vai me trazer náuseas, vai me trazer dor de cabeça, eu vou começar a suar excessivamente, e, consequentemente, vai me fazer ter comportamentos de ansiedade. Então, vocês veem como uma coisa está ligada à outra, e tudo começa no nosso pensamento, né? Então, se nós tivermos outras formas de pensar, se a gente conseguir mudar o nosso pensamento, é muito mais fácil a gente conseguir mudar as nossas reações emocionais, as nossas reações fisiológicas e, consequentemente, não ter um comportamento ansioso, certo? Pode passar, por favor. Então, será que diante de uma mesma situação, outras pessoas podem pensar de forma diferente? Ou será que só tem um jeito de pensar uma situação, né? Claro que não, né? Certamente existem diversas maneiras de se pensar e, consequentemente, diversas maneiras de sentir e de agir também, né? Ou seja, existem diversas maneiras de a gente interpretar uma situação. Pode passar, por favor, Daniel. Por exemplo, nessa mesma situação que eu falei para vocês, né? O meu gestor informou o prazo de entrega de um projeto. Essa foi a situação que eu citei, né? A primeira pessoa, que foi que eu iniciei o exemplo, ela pensou, né? A servidora pensou, e se eu não conseguir entregar o projeto a tempo? Meu gestor, ele pode perder a confiança em mim, eu vou ser trocada de setor, vou sair desse lugar aqui que eu gosto tanto, nada vai dar certo, não vou nem começar a fazer. Então, ela teve esse pensamento, isso já ocasionou a reação emocional de ansiedade, né? Já ficou desmotivada também. A reação fisiológica dela foi coração acelerado, e aí já podemos colocar sudorese, já ficou, a mão ficou mais gelada, né? Já não conseguiu agir de uma maneira mais adequada. E a reação comportamental, ela começou a chegar atrasada no serviço, né? Porque o que pode acontecer, né? Toda vez em que ela ia sair para trabalhar, já vi o pensamento, né, de que, eu tenho esse prazo para entregar, eu tenho essa demanda para entregar. Então, aí pode ser que a pessoa sentia dores estomacais, então isso já impedia
dela sair de casa, porque estava com essa reação fisiológica, né? Que já é um dos sintomas da ansiedade. E aí, outras formas de pensar diante dessa situação. Por exemplo, o segundo pensamento. Que bom que ele me avisou do prazo. Assim eu consigo me programar com calma. Então, essa pessoa já foi mais razoável. Ela já viu, o aviso do gestor como uma forma de uma maneira produtiva. Então, se ele me avisou, é porque eu vou conseguir me organizar, vou conseguir me preparar de uma maneira mais antecipada, né? Eu já vou estar sabendo quando que é o prazo. Então, reação emocional, ela se sentiu confiante, não teve nenhuma reação fisiológica, e a reação comportamental da pessoa foi, organizou o trabalho para entregar a tempo. Então, aí vocês veem um exemplo de um pensamento produtivo, né? Fez um bom uso do aviso, né? E a terceira pessoa, para vocês verem como tem diferentes interpretações, a pessoa pensou, ainda falta muito tempo, eu nem preciso começar ainda. Então, a pessoa se sentiu tranquila, não teve nenhuma reação fisiológica e ainda optou por fazer outros trabalhos, de tão relaxada que a pessoa está, né? Pode passar. Então, e vocês já pensaram em alguma outra situação que vocês passaram de ansiedade, que vocês tiveram alguma interpretação que foi um pouco exagerada, que vocês tiveram alguma reação comportamental que foi parecida com esses sintomas que a gente deu, que a Bárbara descreveu lá da ansiedade mais disfuncional, que é sudorese, dor de cabeça, dor de barriga, não conseguiu agir direito, teve esse pensamento mais ansioso, quando na verdade poderia ter sido interpretado de uma outra maneira? Vou deixar aqui o espaço aberto para caso vocês queiram falar no chat, né? Vocês podem escrever aqui para a gente, que a gente pode conversar sobre ou trocar diferentes situações, ou mesmo que não sejam situações pessoais de vocês, mas situações que vocês pensaram, que vocês entenderam que podem haver outras interpretações, tá? Fiquem à vontade, se quiserem também aproveitar o momento para beber uma água, vou dar um minutinho assim para vocês pensarem. Porque eu também vou beber uma água. Bom, eu tenho um exemplo, eu tenho um outro exemplo para dar para vocês, que também envolve o ambiente de trabalho, que vamos supor que uma pessoa convida uma colega para substituir ela na gestão. Só que o primeiro pensamento que essa pessoa tem é se eu fracassar. O primeiro pensamento que ela tem, né? A pessoa é convidada por uma outra pessoa, por uma outra colega para ocupar o lugar na gestão, mas ela já pensa no fracasso, que ela pode fracassar, que ela não tem capacidade para ocupar essa posição. Então, qual que é a reação fisiológica, qual que é a emoção dela diante dessa situação, né? É o medo. Ela sente medo de ser vista como incompetente, de ser vista como má profissional, de não conseguir, né, suceder bem essa posição, né? Então, o comportamento dela, essa situação dela de tomar esse lugar na gestão é visto como medo. A reação fisiológica dela é de medo e ansiedade. Pode ser que a pessoa se sinta com dor de barriga, o coração fica disparado, que é mais comum o coração é disparar, a mão suar fria, né? Ficar um pouco tremendo assim, né? Desviar do assunto, sair daquela situação, né? Só que, qual que é o comportamento? Aí que tá a diferença dos comportamentos, que depende muito da pessoa, que foi muito o que a Bárbara comentou a respeito do temperamento da pessoa, que depende muito. Essa pessoa, ao invés de fugir dessa situação, como a gente viu nesse exemplo anterior, a pessoa começou a não ir trabalhar, né, começou a fugir, a evitar o lugar de trabalho. Essa pessoa, no exemplo que eu estou dando para vocês, ela aceita o cargo. Mas por que ela aceita o cargo? Porque ela pensa que alguém pior do que ela pode entrar no lugar, né? Como eu disse anteriormente, né, as pessoas ansiosas,
as pessoas que lidam com ansiedade, elas são especialistas em se preocupar com possíveis problemas. Então, elas também querem, já que elas lidam com preocupam-se com muitos problemas e não toleram incertezas, elas querem ao máximo controlar as situações. Então, nessa tentativa de controle, que essa pessoa aceitou o cargo. Então, vejam que, por mais que a gente está falando aqui sobre diversas formas de se comportar diante da ansiedade, vai depender muito do seu jeito de agir, se você vai ser uma pessoa que vai mais fugir das situações, ou se você vai querer se sobrecarregar de demandas para querer controlar ao máximo aquelas situações, porque isso também é um comportamento de uma pessoa ansiosa, né? Querer pegar tudo para si para controlar. Porque, vejam, apesar dessa pessoa que eu citei no exemplo, pensar que pode fracassar, se ver como de poder ser incompetente, de ser uma má profissional, ela acabou aceitando, porque ela ficou com medo de alguém pior assumir aquele lugar dela, já que ela gosta tanto do trabalho, ela não queria que alguém pior assumisse aquela posição, porque ela queria que fosse muito bem feito, né? Então, veja como depende muito. Pode passar, Daniel, por favor. Rapidinho, a gente teve algumas respostas interessantes. Isso. Desculpa, eu não vi. Não? A gente teve algumas respostas bem interessantes aqui, né? Vamos ler. Sobre fobia de aferir a pressão. O Juscelino, ele falou sobre a discussão com o superior imediato, né? Isso realmente é uma situação muito que pode trazer muita ansiedade, né? Um certo medo, um certo receio, porque a gente não sabe nunca muito bem a reação do outro, né? Principalmente quando a gente está nessa relação hierárquica. A Cláudia falou sobre quando somos incluídos por tempo indeterminado por condição de meta, né? Como no caso de uma força-tarefa. Realmente, isso pode ser também uma situação bem ansiogênica, uma situação que traz ansiedade. Não necessariamente, né, como eu falei, isso vai levar ao desenvolvimento de um transtorno de ansiedade. Mas, por si só, já são situações em que a gente pode ter essas reações, esse tipo de comportamento, sentimento, né? Às vezes mexer até com o funcionamento do nosso corpo. O Sandro falou sobre a fobia de altura. Quando assisto filmes que têm cenas à beira de penhasco do alto de prédios, que foquem olhar para baixo, me dá um frio na barriga. Eu tenho também um pouquinho de medo de altura, então a gente vê que nem só a gente já está na situação. A gente pensar na possibilidade de estar no alto, olhando para baixo, já traz para a gente, né, um calafrio, uma sensação de desconforto. Então, porque tem muito a ver com ansiedade, né? A gente está prevendo que alguma coisa ruim vai acontecer. Isso. E só de prever, a gente já pode ter todas essas reações, né? Juscelino trouxe também a divergência na interpretação da legislação. Sim, né? Porque isso pode ser uma situação que, quando não bem gerenciada, pode levar a conflitos, né? A conversas desconfortáveis. Então, bem legal. Também falou, por ter uma meta diária, podemos nos sentir sempre colocados à prova. Porque, como eu falei, né, sempre geralmente a pessoa que sente muita ansiedade, né, vai também querer ter o controle do que está sendo posto para ela, né? Então, a questão da meta pode ser algo que a pessoa está querendo sempre alcançar, né? A Júlia disse, fico muito ansiosa quando as coisas saem do meu controle, já penso pior, né? É bom a gente pensar também que nem todas as coisas na vida a gente vai ter o controle. E isso é a vida. A gente não tem controle de todas as coisas que estão dispostas na vida. E aí, assim, interrompendo vocês, desculpa, acho que vai chegar uma coisa importante que vocês ainda vão falar, que é o papel da terapia nisso tudo, né? Sim. Nesse controle das emoções, dos pensamentos, de como lidar com as situações que vão acontecer no cotidiano, né? Sim. Mas o que é importante é como você lida com elas, e a terapia vai ser fundamental para isso. Exatamente, ajuda muito a gente racionalizar isso e entender sobre o que está no nosso controle, que a gente pode agir diante da preocupação, porque a preocupação serve para nos ajudar a agir, que a gente pode agir para resolver. O que não está no nosso controle, a gente deixa. Juscelino falou ser colocado numa função sem a devida orientação, forçando o servidor a aprender a atividade meio que pela dor.
Isso são relações de trabalho, né, que a gente precisa estar ajustando, né, demanda outras questões que estão envolvidas, né. Mas sim, sempre que a gente está em situações que há força, né, que há forçado, isso gera uma ansiedade, um desconforto em nós, né. Ter o controle de tudo é a minha situação. Isso acontece muito em pessoas ansiosas, né, Janaína? É comum acontecer, porque geralmente a gente falou muito de fugir, de evitar, né? Mas as pessoas ansiosas, elas buscam sim ter o controle de todas as situações, porque elas não querem ter essa incerteza, né? Elas buscam querer ter o controle e ter a certeza das situações, né? É aquela famosa pessoa que tende a falar assim: ah, faz aquela coisa para mim. Aí você vai fazer, a pessoa fala: não, daqui, deixa que eu faço. Isso. Não tem como, só eu sei fazer direito, deixa que eu faço aqui. Aí a pessoa se sobrecarrega, né? Que ela vai juntando essa função, Tem dificuldade em delegar, né? Exatamente. Já Sim. outra pessoa pode fugir, né? Meu Deus, eu não quero fazer aquilo. Se eu tiver que fazer uma apresentação, eu vou desmaiar, né? Como a Maria falou aqui, falar em público. Principalmente se houver a necessidade de utilização do microfone. Ou antecipadamente, né? Então, Maria, por exemplo, outras pessoas podem fugir, de jeito nenhum. E são duas pessoas com ansiedade, né? Uma já pode falar assim, não, deixa que eu faço, eu falo. Não, você não Sim. fala, eu falo, né? E a raiz é a mesma, é a ansiedade. Sim. Então, vamos voltar aqui, a gente vai passar, porque a gente pode conversar aqui a tarde inteira sobre diferentes situações de estresse, né? Agradeço a participação de todos, a gente vai continuar participando com vocês. Então, como eu estava retomando o que eu estava falando, sabemos que a gente não tem como prever ou controlar o que ainda não aconteceu, aí já vai o aviso, né, para quem tem essa vontade de querer controlar tudo. O que ainda não aconteceu não é nosso, não está no nosso alcance, né? Então, essa busca incessante por certezas absolutas relacionadas ao futuro acaba por gerar mais angústia e ansiedade. E isso leva a comportamentos de evitação em situações que o esperado seria agir, mesmo sem total garantia de resultado. Ou, né, a pessoa que tem esse comportamento mais de controle querer tomar tudo para si, gerando uma sobrecarga, né, uma sobrecarga mental, física, um esgotamento, né? Pode passar, por favor. Tá mudo. E aí, quando a gente está falando bastante sobre pensamento, né? Como as pessoas, diferentes pessoas, pensam diferentes, às vezes, sobre a mesma situação. Com o passar do tempo na nossa vida, a gente vai aprendendo a se comportar ou a pensar de determinadas maneiras, tá? A partir desse aprendizado, a gente consegue identificar padrões de pensamento, né? Esses padrões que estão trazendo prejuízos, a gente vai chamar de distorções cognitivas. Então, no TAG, a gente tem 3 tipos principais de distorções, né? De padrões de pensamento. Primeiro, a gente pode falar do pensamento tudo ou nada, né? Esse pensamento tudo ou nada é quando você vê apenas 2 categorias para pessoas e situações. São ou totalmente bons ou totalmente ruins, perfeitos ou defeituosos, um sucesso ou um completo fracasso. Vou dar um exemplo aqui. A gente gosta bastante de trabalhar com exemplo, porque acho que fica mais claro, né? Vamos sair um pouquinho do trabalho por um segundinho e vamos para a família, né? Então, em relação ao desempenho dos nossos filhos na escola. Vamos supor que esse mês ou essa semana, nosso filho não está fazendo o dever de casa. Então, você já pensa, ele é um péssimo aluno. Ele não vai conseguir fazer as coisas, tá vendo? Essa semana inteira ele não fez o dever de casa. Porém, a gente esquece que, durante os anos, o nosso filho teve um bom desempenho, né? É um fato isolado. Essa semana ele não está indo bem, ele não está cumprindo com suas obrigações. Não quer dizer que a gente não vai se atentar a essa situação. Mas a gente não precisa já concluir antecipadamente, né? Que ele é um péssimo aluno. Ou então, super generalização. Você mantém o foco nos resultados negativos de uma ou mais situações limitadas e usa esses resultados para criar regras e conclusões amplas e gerais sobre vários aspectos da sua vida. Então, por exemplo, nessa mesma situação,
seu filho não fez a tarefa essa semana. Ele é um péssimo aluno. Tá vendo? Ele não vai mais fazer a tarefa de casa. Ele vai se tornar um péssimo estudante. Quando ele crescer, ele nunca vai sair aqui de casa, porque ele não vai conseguir emprego, né? Tá vendo? Ele é um péssimo filho. Então, você está generalizando uma situação que, a princípio, era limitada, né? Nessa semana ele não fez a tarefa de casa. Você está generalizando a outras áreas e você já está, às vezes, fazendo uma catastrofização, que é quando você pensa que não haverá esperança em seu futuro e que será repleto de catástrofes sem considerar outros resultados possíveis. Então, meu filho não vai conseguir um emprego. Pode ser que seja uma criança, né? Ela ainda está ali no 7º ano. Ele não vai conseguir um emprego. Ele nunca vai conseguir se sustentar. Tá né? no jardim de infância. Tá no jardim de infância, ele já tá lá preocupado que não, já não tem jeito, tá vendo? E aí a gente vai prevendo isso, sendo que era uma situação que estava ali circunscrita, né? Foi uma situação, foi um ponto da vida. Isso já vai gerar um estresse, uma ansiedade desnecessárias se a gente recorrer sempre a esse tipo de pensamento, né? A essas distorções. Então, a gente precisa ver sempre na realidade, né? Poxa, meu filho não fez a tarefa essa semana, esse mês. Vamos identificar qual está sendo a dificuldade dele. Pode ser. A gente tem muito aquela situação de, né? A criança às vezes não está enxergando o quadro. Então, aquilo começa a ficar ansiosa, a criança começa a ficar ansiosa, não quer mais olhar para o quadro, não quer mais estudar, começa a conversar demais. Então, tem essa pegadinha aí do óculos, ver se a visão da criança está boa. Ou, às vezes, ela está numa fase mais social mesmo da vida, então ela começa a conversar muito em sala de aula. Então, a gente tem ferramentas, né? A gente pode conversar com a criança, com o adolescente, falar, olha, né? A gente pode recorrer a outras coisas, a não ser esse padrão de pensamento já tão catastrófico, levando para o pior, né? Que aí vai gerar brigas que não precisava ter, vai ser um estresse maior. Então é importante a gente ficar atento a como a gente está encarando essas situações. Tá bem? Pode passar, por favor. Então, como é que o TAG ou ansiedade pode estar sendo mantido? A sua forma de pensar pode te manter num ciclo vicioso de preocupação que aumenta com o passar do tempo. Pode passar, por favor. Aí vamos partir agora de um pensamento ansioso, já aqui voltando para o nosso trabalho, né? Para essa relação aqui laboral. Então, um pensamento ansioso é: não estou fazendo um bom trabalho. Você começa a pensar, não tá legal, não tá saindo como eu quero, né? Às vezes tem ali um pouquinho de perfeccionismo, ou meu colega não tá fazendo bom o suficiente também, aí você começa a se preocupar que está afetando o seu trabalho. Então, tá, o pensamento é: não estou fazendo um bom trabalho. Isso pode te gerar sintomas de ansiedade, como taquicardia, sudorese, dor de cabeça. E aí, como somos seres humanos, a gente não gosta de sentir esse tipo de coisa, a gente vai procurar uma maneira de ter segurança e de reduzir essa ansiedade. Então, pode ser, por exemplo, através de perguntas constantes da opinião de seus colegas. Então, bom, não estou fazendo um bom trabalho. Será que meu colega também acha que eu não estou fazendo um bom trabalho? Eu acho que ele acha. Deixa eu perguntar para ele. Aí você começa constantemente a perguntar e a pedir a avaliação dos colegas sobre o seu trabalho. A questão é intensidade e frequência. Se eu pergunto a opinião do meu colega, isso pode ser um ótimo comportamento, né? Você está tendo interação, você valida a opinião ali do outro, de quem trabalha com você, isso pode ser muito bom. Agora, pode se tornar um problema se isso acontece sempre. Se você passa a depender da opinião de outros para seguir em frente com o seu trabalho, mesmo que o seu trabalho já esteja bom, né? Às vezes a opinião vai até entrar por um ouvido e sair pelo outro. O seu colega fala, não, tá bom, continua assim. E você fica sempre ali duvidando, né? Sempre achando que não tá legal. Invalidando a resposta que você está tendo.
E aí você tem a preocupação com a ansiedade, que é, você começa a ter dificuldade em finalizar o trabalho. De tão forte está a sua crença, esse pensamento ansioso de que não. Mesmo que todo mundo fale que você está fazendo um bom trabalho, você acredita que não está. E você começa a ter dificuldade em finalizar um projeto e pensa até em desistir, mesmo que você esteja desempenhando a sua função de uma forma satisfatória, né? Então, isso vai te colocar num ciclo, porque aí isso reforça o pensamento de que não estou fazendo um bom trabalho, e você vai procurar formas de aliviar essa ansiedade, que aqui a gente colocou o exemplo de perguntar para um colega, né? Mas pode ser outra coisa, você pode tentar controlar o trabalho do seu colega, né? Não está saindo como eu quero, está me afetando, então eu vou controlar o trabalho de outros, que pode levar a conflitos ali no ambiente de trabalho. Ou você pode começar a invalidar orientações do seu chefe, né, do seu gestor. Não, ele não sabe o que ele está falando, tem que fazer desse jeito. E isso vai te colocar num ciclo ali de ansiedade que vai ser muito difícil de sair. Ou até, como a gente colocou aqui, você pensa em desistir. Você estava indo muito bem, você tinha um feedback positivo ali do pessoal do seu setor, das unidades, mas não, né? E aí você tem dificuldade em aliviar a ansiedade só cresce, cresce, cresce. E isso traz um sofrimento muito ruim, né? Pode passar, por favor. Então, a gente precisa entender maneiras, né, de lidar com essa ansiedade disfuncional. Seja uma ansiedade que está dentro de um transtorno, ou uma ansiedade que não é um transtorno, mas é desconfortável e está te trazendo prejuízos, tá? Pode passar, por favor. Aqui a gente vai falar sobre ansiedade produtiva e não produtiva. Esse é um quadrinho, né, que a gente utilizou até o mesmo formato, o mesmo modelo, quando a gente falou na palestra de estresse, que, lembrando, está disponível, se vocês quiserem assistir, está no YouTube da CSQV, tá? Então, a situação. Uma apresentação de trabalho. Pode ser até aqui a apresentação que a gente está fazendo. Uma ansiedade produtiva vai fazer com que a gente se prepare para essa situação. Então, por exemplo, eu vou me preparar, eu vou estudar o tema, eu vou montar o slide, eu vou ensaiar antecipadamente. Eu posso até mesmo pedir a opinião do meu gestor, a opinião de um colega de trabalho. Tá legal? Tá claro as informações que eu tô tentando passar? Isso pode ser produtivo. Por que é produtivo? Porque ela traz benefícios para mim, né? É interessante que eu esteja preparada para essa apresentação. É essencial, na verdade, né? Então, ela é produtiva porque ela está me trazendo benefícios. Uma ansiedade não produtiva pode fazer, por exemplo, com que a gente fique a noite inteira, sem dormir, preocupado com essa apresentação, né? Mesmo que essa apresentação já esteja pronta, mesmo que você tenha tido feedbacks positivos, você está ali sempre. Você tá almoçando, tá a apresentação no fundo da sua cabeça. E assim, é sofrido, por quê? Porque a gente fica duvidando da nossa capacidade, a gente fica achando que não tá bom, não, eu não estou preparado, não, na hora da apresentação vai cair a internet, minha câmera vai parar de funcionar, eu vou gaguejar, eu vou travar. Vai dar branco. Vou suar demais, as pessoas vão ver que eu tô suando. Tudo isso vai trazendo sofrimento pra gente, né? E pode ser que não, você já está preparado, vai dar tudo certo na apresentação, mas a gente fica preocupado. E aquilo ali traz prejuízo, porque isso pode, inclusive, dificultar, né, da hora da apresentação, porque você não vai estar calmo, relaxado, você vai estar preocupado. Isso faz com que o seu desempenho possa até cair por conta da ansiedade, mesmo que você tenha o conhecimento técnico para estar fazendo aquela apresentação, tá bem? Uma outra situação. Vamos supor que você vai viajar para uma praia maravilhosa, mas é uma região próxima de florestas, e como tem floresta, pode ter alguns animais silvestres, tem até um passeio muito legal, uma trilha que você quer fazer.
Ok. Essa é uma situação excelente, né? A gente está de férias, está viajando. Porém, a gente pode ter dois tipos de ansiedade. A ansiedade produtiva pode ser, bom, eu sei que vão ter animais ali. Pode ser que tenha cobras. Como é uma região um pouco afastada, né, de grandes cidades, eu vou verificar se o meu plano de saúde vai me cobrir enquanto eu estiver viajando. Legal, isso é uma preparação. Ou então, eu vou me preparar, né, eu vou colocar ali os equipamentos de segurança e não vou entrar no mato de bermuda, né, desprotegido. Não, eu vou colocar ali os equipamentos que vão garantir que eu não seja picado por uma cobra. Legal, tá se preparando de uma forma produtiva para aquela situação que é um risco, né, de certa forma, mas que você está muito animado, é uma coisa que você quer fazer há muito tempo. Já uma ansiedade não produtiva vai fazer com que você ligue repetidas vezes para todos os hospitais da região, garantindo que eles tenham um antígeno de todas as cobras que estão presentes. Né? Então, isso vai te causar ali um medo excessivo, uma ansiedade. Você vai, por exemplo, para aquele tipo de distorção cognitiva, né? Para aqueles padrões de pensamento de vai dar tudo errado, eu vou ser picado por uma cobra que não vai ter o antígeno, o meu braço vai inchar, eu vou perder o braço. Não, tenho certeza que eu vou perder o braço. Tenho certeza que uma cobra vai picar minha filha. Então, você vai para aquela catástrofe, né? Então, uma situação que era para ser divertida, legal, ali de família, você começa a se preocupar antecipadamente, em excesso. E isso tira todo o brilho, né, de uma situação que era para ser bacana. E aí, às vezes, você nem quer mais ir na viagem. Não, quer saber, eu nem vou. Nem vou mais. Não, ninguém vai nessa viagem, vai dar problema. Ixi, nem quero. E aí, você acaba tendo uma vida que você não quer levar. Quando a gente tem uma vida que a gente não quer levar, isso é sofrido, né? Pode passar, por favor. Rapidinho aqui, o Sandro perguntou: então me planejar é uma ansiedade produtiva? Sim, você fazer bom uso da sua preocupação, a preocupação gerar uma ação, é você estar fazendo bom uso da sua ansiedade, é uma ansiedade produtiva. Você está se planejando, então sim. O problema é o excesso, né? Quando Isso. você planeja em excesso. Não, eu vou ligar várias vezes para todos os hospitais. Inclusive, a gente pode mentir para si mesmo nessa situação, né? Falar, não, eu estou só me preparando. Não, você está se preparando em excesso. É preciso dosar. A Janaína falou que isso é ela. Falou, então eu. Né? A Janaína está se identificando com tudo aí. Super. Então, como é que a gente vai fazer um contraponto a isso, né? A aceitação é o primeiro passo, né? Aceitar que a ansiedade é um processo humano, mas entender também que as interpretações excessivamente preocupantes conduzem a reações ansiosas e que podem te colocar nesse ciclo vicioso, né? Então, aceite que a ansiedade faz parte. Se você entra em um local de mata, que pode ter cobra, é bom que você tenha um nível saudável de ansiedade. Isso vai fazer com que você fique atento aos sinais, né? Se você ouvir ali o barulho de uma jararaca, que você não sentir ansiedade, ou você está muito acostumado a lidar com esse tipo de animal, ou é um sinal você ficar atento também, né? É um sinal de perigo. Então, tem que ter um certo nível de ansiedade. Agora, é preciso que a gente regule esse nível de ansiedade para não ficar excessivo e trazer mais prejuízos do que benefícios, tá? Pode passar, por favor. E aí, eu falei da atenção, né? A ansiedade leva a atenção com alguns pontos. É muito legal, aqui a gente tem até na Cefaz, né? Programa de mindfulness, que é a atenção plena. Que ela é uma prática que vai te ajudar a evitar a preocupação excessiva, né? Característica de ansiedade, por quê? Quando a gente entra em estado de ansiedade muito forte, a gente fica sempre na nossa cabeça, né? Porque a gente não está vivendo a situação. A gente está imaginando, mas e se isso acontecer? E se alguém for picado pela cobra? E se o meu gestor falar mal de mim? E se? É sempre e se, né?
É você antecipando algo que está no futuro, que não está no presente. Então, a atenção plena é justamente isso. Vamos voltar ao presente, né? O que está acontecendo agora? Eu estou de frente a uma cobra? Não, eu não estou. Eu estou agora ouvindo que o meu gestor vai me transferir? Não, isso não está acontecendo. Então, vamos voltar a atenção para o agora. Vamos observar o nosso presente. Onde é que eu estou? Eu estou no escritório. O que eu estou fazendo? Eu estou conversando com outros servidores da Cefaz. Eu não estou ouvindo os servidores dizendo que eu fiz uma péssima apresentação. Caso eu tenha esse feedback no futuro eu lido com isso. Certo? Então, ter essa atenção ao presente, olhar sem julgamento para os fatos, é essencial para a gente sair desse ciclo vicioso da ansiedade, certo? E aí, como eu já falei para vocês, que corpo e mente estão muito ligados, a gente também precisa voltar ao nosso corpo, aos cuidados que a gente precisa ter. E o Henrique agora que vai tocar essa parte, porque eu não tenho também todo, nem só o conhecimento, né? Mas a validação, assim, da vida, estou faltando aí alguns aspectos da alimentação, de exercício físico, então eu vou ouvir com cuidado também. Então vamos lá, vou dar só um apanhado geral aqui sobre como alimentação, como exercício físico, na verdade, como bons hábitos podem ajudar a regular essa questão da ansiedade e de outros distúrbios mentais também, né? E por falar de ansiedade, já falamos tanto de ansiedade, já estamos lá da metade para o final da apresentação. E eu sou uma pessoa ansiosa, estava super ansioso para começar a falar logo. Tava aqui já ficando com o coração acelerado, com a mão suando. Jesus amado, cadê minha vez de falar? Mas tá, vamos lá. Teve algumas coisas interessantes que vocês falaram aí, por exemplo, na questão da prevenção, né? Que não é só para quem já é ansioso, tem esse transtorno de ansiedade que é válido a apresentação. E como tudo na vida, os bons hábitos servem principalmente para a gente se prevenir de ter esses problemas, como a gente evitar, né? Então, assim, quando são feitos estudos para avaliar, por exemplo, o padrão alimentar de quem sofre transtornos mentais como depressão e ansiedade, o que é constatado na alimentação dessas pessoas? É uma alimentação com alto teor de açúcar, alimentos muito processados, alto teor de gordura, principalmente gordura saturada, que é um tipo de gordura animal que é maléfica para o nosso organismo, né? Associada com problemas de coração, colesterol, diabetes elevado, etc. Né? Também um baixo consumo de frutas e vegetais. Mas aí fica a pergunta, as pessoas têm esse padrão alimentar porque elas são ansiosas e acabam comendo mal, assim, né? Muitos alimentos ultraprocessados, né? Ou esse tipo de alimentação é o que leva não, é o que ajuda a levar a um transtorno de ansiedade, né? Porque tudo que eu vou falar aqui, seja de alimentação e de exercício, são, vamos dizer assim, degraus, são passos que vão levar para uma melhoria, né? Não algo que vai resolver a vida da pessoa. Por outro lado, tem um tipo de alimentação, um tipo de dieta que é um tipo de dieta anti-inflamatória que é muito conhecida, que é a dieta do Mediterrâneo, por exemplo, né? Então, como que é essa dieta do Mediterrâneo? Muita carne magra, especialmente peixes, frango, consumo de azeite, que é uma fonte de gordura boa para o nosso organismo, está associado com redução de quadros de processo inflamatório. E pessoas com ansiedade e depressão também, já estou falando um pouco de depressão aqui também, quando são feitos exames, os marcadores inflamatórios sempre estão elevados, né? Então, essas dietas anti-inflamatórias, vamos dizer assim, são super recomendadas para essa população.
né? Também a suplementação de ômega 3, né, que é muito deficiente na nossa alimentação. Ômega 3 é encontrado muito também nos peixes. Também é interessante para reduzir esse processo inflamatório e ajuda também na questão da prevenção lá da ansiedade. Falando um pouquinho de outro aspecto, eu coloquei aqui, tá na apresentação, de recomendações nutricionais, esses alimentos ricos em triptofano. O que é esse triptofano? Triptofano é um aminoácido que está presente na nossa alimentação e que é precursor da serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que é responsável ali pela sensação de bem-estar, calma, ajuda na regulação do sono, tá? Então, através da alimentação, do consumo desses alimentos ricos em triptofano, a gente consegue aumentar os níveis de serotonina. E quais são esses alimentos ricos em triptofano, por exemplo? Chocolate. Mas não é para sair comendo chocolate à torta e à direita, tá? Mas o chocolate é banana, aveia, abacaxi, peixe, carne magra, enfim, todos esses alimentos ricos em triptofano, eles ajudam na produção de serotonina e também a dar a sensação de bem-estar com isso. Aí, por exemplo, um exemplo de alimentação que a gente poderia fazer no nosso dia a dia e que ajuda. Se você procurar na internet, por exemplo, vai estar até escrito lá, dieta da felicidade, que é essa dieta rica em triptofano, tá? Então, por exemplo, um café da manhã com ovo, banana e aveia, rico em triptofano e ajuda no aumento da produção de serotonina, uma excelente maneira de você começar seu dia, por exemplo. Nos lanches da manhã, lanche da tarde, caprichar nas frutas, nas refeições principais, comer bastante legume, né? No período da noite, fazer um mingau com leite, banana, aveia. São exemplos de um tipo de alimentação que a gente pode ter, que pode aumentar naturalmente aí a nossa produção de serotonina. Tá joia? Além disso, uma recomendação muito importante é evitar o máximo possível o consumo de bebida alcoólica, né? Especialmente para quem já tem diagnosticado aí a ansiedade, faz uso de medicação. Que a bebida alcoólica na hora pode ser agradável, pode ser legal, mas depois ela traz um estado depressivo e de piora aí nos níveis de ansiedade, tá? E outra forma que é muito usada, né, para melhorar a questão da ansiedade é o uso de fitoterápicos, né? Esse mais especialmente até quando a pessoa já está com ansiedade. Uma característica muito comum da ansiedade é a dificuldade de dormir, de pegar no sono. A pessoa passa a madrugada inteira acordada, não consegue dormir de jeito nenhum, fica ali ruminando pensamentos e tal. E tem estudos que mostram que algumas plantas podem ajudar, elas têm ação ansiolítica, né? O que é isso? Dá uma acalmada aí no nosso organismo e ajudam na indução do sono. Alguns exemplos são, por exemplo, a camomila, a erva cidreira, maracujá, famosa maracujina ali, né? Então, são fontes assim que podem ajudar na questão da ansiedade, especialmente na melhoria da qualidade do sono, tá bom? Pode passar. Além disso, e talvez o mais importante, seja a prática regular de exercício físico. Se você já foi, por exemplo, num psiquiatra ou já procurou na internet sobre esse assunto, vai ver que ele é tão importante quanto uma medicação, por exemplo, no tratamento da ansiedade. Por quê? Por várias explicações. O exercício por si só, ele promove uma série de alterações fisiológicas, bioquímicas, psicológicas, que trazem um estado de melhoria na saúde geral, na saúde como um todo, reduz a frequência cardíaca, melhora questões ali de glicemia, diminui o colesterol, para quem está acima do peso, ajuda na questão de emagrecimento, e aí também melhora a questão de bem-estar, aumenta a autoestima da pessoa, e só de você melhorar essa sensação de bem-estar de uma forma geral,
isso já representa também uma melhoria nos níveis de ansiedade. Por exemplo, nas minhas consultas que eu faço lá com o pessoal, o que eu escuto muito é que assim que as pessoas começam a praticar atividade física, por exemplo, é quase que unânime a melhoria na qualidade do sono também. E como eu estava dizendo anteriormente, as pessoas que têm um transtorno aí de ansiedade têm muita dificuldade, seja para pegar no sono, ou acorda no meio da noite e não consegue dormir de novo. Então, a prática ali associada da atividade física, com uma alimentação saudável, adequada, né, são fundamentais ali para a melhoria na ansiedade. Tem uma prática, por exemplo, que é feita na Cefaz, que é o treinamento funcional, que é excelente, porque além de ser uma prática de exercício físico, é em grupo. E essa prática em grupo também traz essa sensação de pertencimento, sensação de bem-estar por você estar fazendo parte de um grupo. E isso também ajuda na melhoria dos níveis ali de ansiedade, tá bom? É isso aí, Otacílio. O Otacílio era um grande corredor ali da Cefaz, participou muito ali do Cefaz Runners. E aí, então, falando em corrida, aí, mas que atividade física praticar? Que atividade física que vai me ajudar mais a melhorar a ansiedade? É aquela que você conseguir fazer com constância, seja que for da sua preferência. Se você gostar de dançar, pode fazer aula de dança. Se você preferir correr, como o Otacílio, vai correr. Se você preferir fazer musculação, faz musculação. Mas é aquela que você vai conseguir fazer com a maior frequência possível, né? E o exercício, ele ajuda a gente tanto na prevenção da ansiedade, na melhoria dos quadros de ansiedade, e eu falo como uma pessoa ansiosa, ele ajuda também quando a gente está sofrendo no momento de ansiedade. Há uns tempos atrás, eu estava me sentindo ansioso, com um aperto no peito, dificuldade para respirar, meio sem explicação. Mas eu ia praticar atividade física uns 30 minutos depois. Então eu sabia que aquilo iria melhorar. E não deu outra, eu saí para correr. O Otacílio falou que queria voltar a correr. Deu 5, 10 minutos de treino, minha frequência cardíaca aumentou, comecei a pensar no treino, esqueci a ansiedade, e aquele começo de crise talvez passou e eu melhorei, né? Então, o exercício físico, ele ajuda tanto na prevenção, quanto na diminuição dos níveis de ansiedade, quanto até no momento, assim, que você está entrando numa crise também, tá? Então, o primordial nisso tudo é o que eu falo para os meus pacientes lá, todos os dias, é a gente manter o máximo possível de bons hábitos alimentares, tentar comer bastante fruta, legume, carnes magras, pode comer arroz, feijão, não tem problema nenhum, dar preferência por gorduras de boa qualidade e fazer o exercício físico com o máximo de constância possível, beleza? Muito boas contribuições, Henrique, viu, gente? Pode passar, Daniel. Agora, como tratar o transtorno de ansiedade generalizada, né? A gente falou muito sobre as recomendações, Henrique, inclusive são recomendações para o tratamento de ansiedade generalizada, mas a gente também vai falar um pouquinho a respeito. Pode passar, Daniel, por favor. A respeito da terapia, né? O que a gente tem de tratamento padrão ouro e de eficácia comprovada é a terapia cognitivo-comportamental, é o que é mais recomendado, né? Inclusive pelos médicos psiquiatras, né? E geralmente o que acontece durante a terapia cognitivo-comportamental, a forma de resolver, as técnicas utilizadas são em torno do auxílio da resolução de problemas, a respiração profunda e relaxamento muscular progressivo. E também existem outros protocolos, mas aí vai depender de cada caso, como a gente falou anteriormente, depende muito da reação e do comportamento de cada pessoa, né? Pode passar, por favor. Juntamente com a terapia, também há o uso associado de medicação psiquiátrica. Então, em alguns casos, pode ser indicado o uso de medicação, né, em conjunto com a psicoterapia, né, a gente observa que demonstra-se, né, uma redução considerável de sintomas
e do sofrimento clinicamente significativo. Então, depende muito dos casos. Como a gente falou, existe a ansiedade de uma maneira mais disfuncional, porque nem sempre, como a Bárbara disse, né, para ter o transtorno mesmo, né, não basta querer, né, você precisa exigir uma série de critérios para você poder ter o transtorno, né, não é tão fácil assim. Então, geralmente, algumas pessoas, elas têm alguns traços da ansiedade, né, apresentam alguns comportamentos mais disfuncionais, né, então, para chegar numa medicação psiquiátrica, né, porque são alguns casos específicos, né. Então, pode passar, por favor. Aqui a gente tem Acalme-se, é uma estratégia que a gente trouxe aqui para vocês, que a gente recomenda que vocês tenham sempre ao alcance de vocês. Pode ser colado na mesa do computador, pode ser dentro da bolsa, pode ser dentro da carteira, onde for mais fácil, principalmente se você for uma dessas pessoas que tem muito desses traços da ansiedade mais disfuncional, se você tem o transtorno, né, se você é diagnosticado, se você lida com isso diariamente, se você apresenta um sofrimento que te atrapalha no dia a dia, né, que você passa por situações que são muito desagradáveis, que te trazem um sofrimento, né, muito prejudicial. E o Acalme-se funciona mais ou menos assim, na verdade, né? A letra A é aceite, né? Como a Bárbara trouxe anteriormente, aceite que você é ansioso, não tente suprimir seus pensamentos. E principalmente, aceite que a ansiedade, ela não vai sumir, ela não vai desaparecer. Você vai conviver com o sentimento, com a emoção da ansiedade, tá? Contemple as coisas ao seu redor, não buscando sensações no seu corpo. É parecido com a atenção plena, né? Contemple o que está ali ao redor, perto de você, no seu ambiente, né? Não as coisas que estão na sua cabeça. Geralmente, para quem é ansioso, para quem apresenta muitos comportamentos ansiosos, dentro da cabeça da pessoa ansiosa é muito mais aversivo, é muito mais ansiogênico do que o que está ali fora, do que está acontecendo no mundo ali fora. Então, às vezes, se atente para as coisas que estão ao seu redor, porque às vezes pode ser muito mais seguro o que de fato está acontecendo, muito mais seguro o que é de fato do que o que está acontecendo dentro da sua cabeça. Então, se atente ao que está acontecendo. Eu estou aqui sentado na minha mesa, no meu trabalho, eu estou fazendo o meu trabalho, tantas pessoas estão aqui na minha frente, né? Hoje o dia está meio nublado, está meio ventando, né? Hoje é dia 22 de setembro, o ar-condicionado está ligado, estou sentindo um ar gelado aqui na minha pele. Então, busque as coisas que estão no ambiente, né? Contemple o momento presente. Haja, mesmo sentindo tudo de ruim, haja. Lembre-se que a preocupação, ela serve para nos ajudar, para nos colocar. A preocupação, ela gera uma ação, ela serve para isso, né? Não serve para nos paralisar. Nós somos evolutivamente ensinados, nós aprendemos a agir diante de uma preocupação. Então, é importante que a gente haja. Faça tudo mais devagar e pausadamente, preste atenção nas coisas, mesmo que isso seja dificultoso, mesmo que demore para fazer, mas faça. É muito melhor do que ficar paralisado, do que estagnar diante daquela situação. Libere o ar dos seus pulmões. Eu sei que isso é muito difícil e conforme a gente vai crescendo, a gente parece que vai desaprendendo a respirar, né? Mas lembre-se de como que um bebê respira, né? Se você for olhar para a barriguinha de um bebê, ele respira profundamente, a barriga desce e a barriga sobe, né? Faz todos os movimentos certinhos, né? E conforme a gente vai crescendo, a gente desaprende a respirar da maneira correta, nossa respiração fica mais curta. E se a pessoa é mais ansiosa, isso vai ficando mais curto ainda, o coração vai ficando mais apertado, a sensação de aperto no peito, né? Vai ficando mais apertado. O nó na garganta fica mais apertado também. Então, libere o ar dos seus pulmões. Respire fundo, solte o ar tranquilamente. Faça isso pelo menos umas 10 vezes, né? Inclusive, isso é uma das técnicas que são utilizadas na terapia cognitivo-comportamental para auxiliar, para ajudar a pessoa que lida com a ansiedade a conseguir enfrentar melhor os seus desafios, né? Mantenha os passos anteriores, né? Então, já
se chegou até aqui, mantenha os passos todos anteriormente, é uma repetição. Assim, para você aprender a fazer alguma coisa, é sempre importante que você repita, então mantenha. Examine seus pensamentos, eles são verdadeiros? Eles são úteis? Às vezes fica naquela ruminação, né? E se acontecer? Que vai gerando uma série de questionamentos, vai entrando no mar de possibilidades, e nem sempre aquilo é útil, nem sempre aquilo é produtivo. A gente entra num caminho de que nem sempre vai ser verdadeiro aquilo que a gente está buscando. E nem precisa ser, porque a gente não precisa buscar verdades absolutas, né? A gente só precisa contemplar o que está acontecendo, né? Buscar a atenção plena do momento presente. Sorria, você conseguiu fazer o plano da Acalme-se. Se você chegou até aqui na letra S, né? Você já avançou bastante. Se você conseguiu fazer todos os passos anteriores, é um motivo para você sorrir, né? E espere, você deu um novo passo, saiba disso. É importante reconhecer, valorizar e reforçar todos os passos que você cumpriu, que você conseguiu dar para chegar até aqui, né? E é importante repetir também todas as vezes, mesmo se você chegou até o S, se chegou até o E, não deu certo, ou ainda está difícil, o aperto no coração ainda está difícil, ainda está apertado, está com nó na garganta ainda, repita e faça novamente. Por isso que é importante ter isso bem próximo de você, ou acessível a todos os momentos, porque conforme você vai repetindo, vai ser mais fácil de você aprender. Inclusive, você fazer durante os momentos em que você não está calmo. Porque quando você estiver precisando de fato, vai ser muito mais fácil para o seu cérebro lembrar de pegar isso, pegar a estratégia e colocar em prática, né? Porque se isso for muito distante, vai ser mais difícil de você lembrar da sua estratégia de enfrentamento, né? E se for o caso também, a gente pode disponibilizar para vocês enviar nos e-mails, que aí fica mais fácil de vocês imprimirem e acessar e deixarem perto de vocês, né? Rapidinho, essa é uma estratégia, como a Natália falou, que é muito bacana, se vocês puderem imprimir, né? Ler bastante, ler diariamente, né? Para vocês se acostumarem com os passos, até que isso se torne um pouco mais natural. É normal que no início seja mais difícil colocar tudo isso em prática, né? A gente se atentar ao momento presente, a gente regular melhor a respiração, isso. Adicionar também outros hábitos, né, de exercício físico, de uma alimentação mais saudável, mas especificamente dessa ferramenta, o Acalme-se, se vocês puderem imprimir, deixar do lado da cama, né, ler isso antes de dormir, ao acordar, isso já é uma ferramenta muito interessante para que a gente lide melhor com a ansiedade, tá? E toda mudança de hábito, ela é difícil mesmo, né? Então, enfrentar isso. Somente no começo. Sim, então só de vocês estarem imprimindo, só de vocês estarem colocando próximo e acessível dos momentos em que vocês possam estar utilizando, já é um passo muito importante, né? Então, para ter a mudança, vai ser difícil mesmo. Mas é importante que se dê o primeiro passo e tente. E para quem é ansioso, já teve crise de ansiedade e tal, faz muito sentido tudo isso, todo esse passo a passo que está escrito aí de como melhorar, né, de como sair de uma crise, talvez, vamos dizer assim. Muito legal a ferramenta. Sim, pode passar. Tá bloqueado, tá sem áudio. Pronto. Bom, então a gente chegou ao final da nossa conversa de hoje. A gente completou nossa agenda. A gente falou sobre bastante coisa, né? Esse é um conteúdo denso. A gente tentou trazer da forma mais simplificada e útil o possível para vocês. Porque a gente sabe que a ansiedade gera um sofrimento e a gente não quer que vocês se vejam sem saída, né? Então é importante discutir sobre esse tema, sobre a ansiedade, sobre os transtornos relacionados à ansiedade, né? É importante que vocês saibam diferenciar, né? Que vocês saibam identificar a ansiedade no dia a dia de vocês e saber o momento de pedir ajuda, né? Se for necessário. Aqui é um momento para a gente agora repensar um pouquinho, né? Do que a ansiedade, de que forma que ela pode estar
talvez dificultando um pouquinho a nossa vida, né? E é essencial, nesse caso, que vocês procurem um especialista, né? Sendo um psicólogo, um psiquiatra, que vocês procurem maneiras de inserir esses hábitos na rotina de vocês. Então, talvez também procurar um educador físico para vocês fazerem uma atividade, ou como o Henrique falou, uma aula de dança, uma aula de tênis, de vôlei, uma corrida, andar de bicicleta, né? Também procurar Se movimentar. Isso, exatamente, né? Para que a gente tome ações que diminuam a ansiedade, que a gente não fique só preso nesse ciclo até o ponto da gente achar que não tem mais saída, né? Que a ansiedade aumente tanto que leve a gente ao desespero e acreditar que não vai ter mais o que fazer. Não, gente, tem o que fazer. A própria CSQV na Cefaz, a gente oferece a vocês o atendimento psicológico, né? Vocês podem fazer ali o momento inicial do acolhimento psicológico comigo, com a Natália. Vocês podem procurar o Henrique para ele passar para vocês, para ele avaliar como é que está a alimentação. A gente tem o Pablo também, que faz a aula de funcional de segunda a sexta-feira, às 5h30. Tem ali funcional para vocês, tá bem? Então, o Luiz também da nossa equipe, ele é um massoterapeuta. Então, se vocês quiserem marcar com o Luiz uma massagem relaxante. A massagem ajuda bastante também, né? Ajuda, né? Ajuda a liberar o estresse, a facilitar que a gente vá atrás desses novos hábitos, para a gente ter uma vida mais tranquila, né? Na medida do possível, para a gente não sofrer com estresse. Sofrer faz parte, mas o excesso não precisa, tá bem? Então, Daniel, se você puder passar, vocês fiquem à vontade para entrar em contato com a gente também pelo e-mail da CSQV, csqv@cefaz.mt.gov.br, que vocês conseguem mais informações lá sobre esses serviços, né? Agendar com a gente. E estamos disponíveis aqui para auxiliá-los. Estamos muito felizes de vocês terem participado. Foi um sucesso, a gente teve mais de 60 pessoas ao vivo aqui com a gente. Vocês participaram, foi muito bacana. Do início ao fim, vocês ficaram aqui, isso é muito legal. Isso quer dizer que o que a gente estava falando estava fazendo sentido, né? Estava de algum jeito ajudando vocês. Para quem não pôde participar, avisem os colegas, né, de trabalho, que vai ficar disponível também, assim como o estresse, né? A primeira palestra de estresse está disponível no YouTube da CSQV. Essa de hoje também estará. E a gente espera vocês na próxima, né? Já no mês que vem, no mês de outubro, a gente vai fazer a terceira palestra, que é sobre tristeza, depressão, que também é importantíssimo que a gente traga conhecimento, né? Técnicas de lidar com isso. Então, quando a gente tiver já certinho a data, a gente com certeza vai mandar no e-mail funcional de todo mundo. E quero agradecer novamente a atenção de todo mundo, né, para discutir aqui com a gente, para ter essa conversa de hoje. Sim, gente, muito obrigada mesmo pela permanência de vocês, pela participação. Foi muito bom, foi muito agradável. E espero que a gente tenha contribuído de alguma forma, tenha mobilizado sensações boas, prazerosas, mudanças de comportamentos, né? E qualquer coisa, algo que tenha precipitado em vocês, né? Nós estamos à disposição, o nosso serviço da CSQV está à disposição de vocês, também para o pessoal do interior, tá? A gente tem uma maneira de estar se comunicando, estar acessando os serviços, e nós estamos disponíveis, tá bom? Agradecemos pela participação e até a próxima.